Tem uma outra informação conectada a essa discussão, porque integrantes do governo federal manifestaram preocupação com a postura adotada por Hugo Motta acerca de várias pautas. Entre esses temas estão o projeto de lei da anistia, a mudança na lei da ficha limpa e também a PEC do semipresidencialismo. Além disso, os aliados do Planalto também não gostaram das cobranças incisivas em relação à condução da economia, afirmando que o Congresso não votará projetos que gerem mais taxação. Apesar dos acenos a pautas contrárias, a base governista pretende, neste primeiro momento, não comprar briga com o presidente da Câmara, afirmando que, assim como outros parlamentares que assumem ministérios ou chefias de poderes, Motta levará um tempo para se acostumar com o peso do cargo e cometerá deslizes na avaliação de muitos. Você, Dávila, os acenos que Hugo Motta fez nesses primeiros dias de presidência da Câmara, logo após a vitória, concedeu várias entrevistas, fez alguns acenos, levantou algumas questões importantes, sinalizou que projetos estratégicos para a oposição poderiam ser pautados e a preocupação do governo. Informações, claro, de bastidores, mas nos corredores do Planalto e também da Esplanada, muitos dizem que Hugo Motta vai adotar uma postura diferente de Arthur Lira e isso pode incomodar muita gente. É muito boa a atitude do presidente da Câmara, mostrando a sua independência ao contemplar pautas da oposição. Afinal de contas, ele teve o apoio dos partidos de oposição para a sua eleição, mostra a independência. E isso é bom. Afinal de contas, o deputado Hugo Motta votou 80% com o governo. Então, ao fazer esse aceno para a oposição, ele mostra a sua independência e que há pautas da oposição que precisam sim ser consideradas e votadas no Congresso Nacional. O segundo ponto importante é que ainda nós temos a briga por comissões, vai ter toda uma disputa por comissões, e isso também é um aceno que ele vai sempre considerar o peso da oposição no Congresso Nacional. Tudo isso é bom sinal de que Hugo Motta vai agir com mais independência. O terceiro ponto, que é fundamental também, ele está restabelecendo a autoridade do Colégio de Líderes. Nós sempre criticamos aqui, porque eles haviam acabado com o Colégio de Líderes. O Arthur Lira tratorou todas as medidas do bem que ele quis, menosprezou o Colégio de Líderes. E isso significa que os líderes agora terão mais peso na sua postura, na designação da pauta do Congresso Nacional. Essa democratização da pauta, essa diminuição de concentração só no presidente da Câmara é algo bem-vindo. Mostra um presidente que valoriza o colegiado da Câmara. E isso é fundamental para restabelecer o equilíbrio entre governo e oposição no Congresso Nacional e eles todos terem devida voz junto ao presidente da Câmara. Antes de passar para o Beraldo, só uma nota de rodapé rapidinho, hein, Dávila? Quando você menciona Colégio de Líderes, quem não está ambientado com essa organização nas câmaras e no Senado Federal, trata-se do representante de um partido que trata da questão que envolve necessariamente a pauta do dia, né? Então há um acordo com as lideranças dos partidos, então uma reunião feita antes da reunião de plenário para determinar quais pautas serão votadas ou não. E naturalmente cada líder manifesta sua intenção, seu objetivo, se pode, se não pode. Mais ou menos por aí, né, Dávila? Rapidinho. Exatamente. Isso mostra a importância de decisões de colegiado e não a concentração do poder numa figura praticamente autoritária, que é o presidente da Câmara, que é o que vinha ocorrendo. Era uma violação do espírito de colegiado. E, como você bem disse, isso é uma forma de valorizar o colegiado. Agora você, Beraldo, os acenos de Hugo Motta, porque lá atrás, um pouco antes da vitória dele, todos destacavam essa característica, né? De que Hugo Motta seria, na verdade, uma continuidade dos acordos que foram feitos por Arthur Lira. Seria, basicamente, uma gestão, talvez, ajustada do que Arthur Lira fez. Mas eles têm diferenças substanciais e parece que não vai ser bem aquilo que projetavam, né? Canhato, a gente vê que o Hugo Motta tem agido realmente com mais independência. Houve hoje, inclusive, essa
notícia de bastidor que você citou, que há um arrependimento sobre as declarações dadas naquela entrevista a uma rádio da Paraíba, mas não é que há um arrependimento de ter falado ou de ter a expectativa de avançar com o tema. O arrependimento foi do tempo em que aquele assunto acabou entrando na pauta. A ideia é que isso seja trabalhado para realmente ter todas as arestas aparadas e aí sim colocar o tema adiante para andar e ser resolvido. Então, ele tem personalidade, ele assumiu uma série de compromissos com os grupos que o apoiaram, sobretudo da oposição. Não é à toa que Altineu Cortes é o seu primeiro vice-presidente, que foi líder do PL até o final do ano passado, e essas pautas terão que ser tratadas e, ao que parece, elas serão trabalhadas para que o resultado seja positivo. Agora, há uma diferença também do desgaste que havia em Arthur Lira diante de tudo que ele passou. Foi presidente da Câmara ainda no governo Bolsonaro, depois muda a legislatura, ele é reeleito, aí no governo Lula, criou uma série de atritos, até por personalidade, uma personalidade talvez mais dura do que Hugo Mota, que é mais afeito à conversa, mais afeito ao entendimento, e isso se reflete nessa dinâmica aí dos primeiros dias. É claro que há muita água a passar debaixo da ponte ainda, mas as sinalizações que a gente vem tendo são positivas no sentido de que não haverá assunto que não será tratado e devidamente encaminhado. E só para finalizar, Candidato, queria só registrar aqui uma informação que eu dei errado. O movimento militar no Brasil, em 1964, não foi no dia 1º de março, e sim no dia 31 de março. É certo, registro jornalístico feito pelo Beraldo. Agora, Mota, há um receio justamente que Hugo Mota acabe contemplando, claro, as decisões tomadas pelo Colégio de Líderes, mas que isso vá no sentido de privilegiar a ordem do dia com projetos de costumes. Isso desgastaria demais a imagem do Planalto e, naturalmente, poderia até impactar nas eleições presidenciais de 2026, a depender dos projetos que forem pautados. São muitas as preocupações dos governistas. Bom, então seria uma coisa boa, né, Caniato? Porque o governo teria em quem colocar a culpa, se por acaso o governo não se sair bem nas eleições de 2026, porque todo mundo sabe que o governo está nadando em popularidade. Olha, eu não sei quais são as ideias, nem quais são as intenções do novo presidente da Câmara. O que eu sei é que ele tem uma chance histórica. O Brasil tem uma chance histórica com as mudanças que estão acontecendo no mundo. É uma chance da gente se libertar de muitas influências nefastas que agora a gente sabe vinham de fora e que impactavam áreas críticas da nossa nação, como, por exemplo, segurança pública. Então, livres dessas influências nefastas que moviam mãos poderosas, o Congresso Nacional tem uma oportunidade fantástica para se reinventar, para mostrar para a população que aqueles em quem nós votamos são fiéis às promessas que nos fizeram na campanha. Então, eu só posso desejar toda a sorte a Hugo Mota nessa missão. Agora, Dávila, não existem projetos que são defendidos por Grupo A, Grupo B, Grupo C, mas que são muito caros, muito sensíveis para os parlamentares que desejam a reeleição em 26. Muitos vão tentar cargos nos seus estados, até disputar o governo de seus estados, enfim. Tem algumas pautas que são muito delicadas, muito sensíveis. Tem a questão que envolve a anistia dos atos do dia 8, mas nós falamos há alguns dias sobre a mudança na lei da ficha limpa. Falaremos também da PEC do semipresidencialismo daqui a pouco. Enfim, e além desses 3 projetos, essas 3 iniciativas, tem vários outros que alguns deputados e senadores evitam passar perto, né? Porque como está mais próximo da eleição, eles evitam desgaste. Sabe aquela coisa? Não, vamos deixar para depois, sabe aquela coisa? Existe, Caniato. Existe a pauta eleitoral. A pauta eleitoral é:
manter a torneira das emendas fluindo para o dinheiro chegar na base, principalmente no ano eleitoral. Então essa é a pauta eleitoral. Depois tem a pauta política. Aprovar projetos que contam com o apoio da população, mesmo que desgoste o governo. É o caso da anistia do 8 de janeiro. É uma coisa que tem amplo apoio da população e que desgosta o governo. Terceiro é aprovar projetos que o governo deseja ver aprovado. Precisa ver se esse projeto não cria desgaste. Um projeto que o governo já está aventando e eu quero ver o Congresso ter força para barrar é justamente a isenção de imposto até R$5.000. Por quê? Porque ao fazer isso vai aumentar a dívida pública e vai afetar a vida desses que receberam o benefício, porque isso vai fazer com que gere mais inflação. Então tem um benefício numa ponta, quando chegar lá para comprar os alimentos no supermercado, vai começar a subir preço de novo. Então na verdade, isenção é uma outra forma de passar conta para todos nós contribuintes. Então quero ver se o Congresso vai ter coragem. E terceiro, como você falou, há pautas fundamentais para o país, mas que o governo não vai encarar neste ano. É o caso da reforma administrativa, algo fundamental para valorizar os bons servidores públicos e, ao mesmo tempo, poder criar critérios de desempenho para impedir que aqueles maus servidores continuem gozando de privilégios e benefícios. Então, vejo que há pautas importantes que não vão caminhar, há pautas importantes que caminham porque tem o apoio da população, e há principalmente as pautas eleitorais ligadas às emendas, e essas sim vão continuar caminhando normalmente, porque é, na verdade, o que pode garantir a reeleição desses parlamentares. Pois é, né, Beraldo? A proximidade com as eleições acaba justamente sendo um desafio, né? Um muro para muitos parlamentares que evitam pautas sensíveis que possam, na avaliação deles, mexer com a relação que eles têm com o eleitorado. E geralmente o que é importante para a população acaba sendo deixado para depois, né? Não, depois a gente discute. Não, vamos esperar passar a eleição, que daí a gente resolve essa situação. Foi o que disse o Dávila sobre a reforma administrativa. Muitos defendiam que a reforma administrativa deveria ter sido pautada, discutida e votada antes da reforma tributária, né? Precisa saber exatamente qual é o tamanho do Estado. Mas, enfim, vai ficar para depois. Depois quando, né, Beraldo? Pois é, Caneto, veja, a população elege um deputado, mas só leva meio, porque ele trabalha só 2 anos para valer isso quando trabalha, e aí nos últimos 2 anos do mandato ele só pensa em reeleição, e aí não tem a disposição, a coragem para debater assuntos que são tão caros, tão urgentes ao Brasil. E essa característica do nosso Congresso Nacional, que foi se moldando a uma realidade em que deputados e senadores hoje têm uma influência gigantesca na execução do orçamento. O nosso pequena parte do orçamento que tem uma livre escolha de para onde ele será direcionado, e ele tem que ser direcionado para projetos que transformem o Brasil, porque, veja, quantos anos de emendas parlamentares? No que o Brasil avançou? Como é que essas emendas, gastas não apenas pelo governo, mas gastas pelos senhores e senhoras congressistas, continuamos sendo humilhados no PISA em razão de uma educação absolutamente medíocre que temos no Brasil? Continuamos tendo problemas gravíssimos na saúde. Continuamos tendo problemas estruturais gigantescos, coisa de país absolutamente atrasado. Mas está lá o Brasil com as nossas estradas esburacadas, os nossos aeroportos superlotados, essa toda confusão nos portos pelo Brasil afora. Então, não melhorou o Brasil em razão dessas emendas parlamentares que têm como justificativa o fato de parlamentares conhecerem a realidade da vida dos brasileiros. Não é o que parece, porque nós não estamos vendo o Brasil evoluir, mas eles estão preocupados com a reeleição, eles estão preocupados com assunto fácil. Isso é muito polêmico, eu não quero tratar. Está lá fazendo o quê, então?
recebendo o salário e se preocupando em manter o salário pago às custas da população miserável que os elege? Essa é a dinâmica, isso é uma vergonha, Caniato. Precisamos ter uma mudança estrutural no Brasil, porque não me parece ter dúvidas de que com esse modelo não vai funcionar. O Congresso não entrega à população aquilo que a população, até por obrigação, espera dele.